Dourado. Eu converso agora com o coordenador de pesquisa e professor da FGV Agro, Felipe Serigati. Oi, Felipe, bom dia, bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. Hoje, edição bastante aí atualizada, abrimos aqui com o CPI do MST, balanço da semana, projeção da próxima, PIB do agro, também quentíssimo, que saiu ontem, assim, logo após o término da nossa edição. Nós já tínhamos esse dado de 1,9% e aí, esmiuçando a notícia, a gente viu que o agro foi o grande responsável aí com um crescimento superior a 20%, que puxou, alavancou esse PIB no primeiro trimestre. Já era um resultado aguardado? Quais são esses fundamentos que sustentam, de fato, toda essa pujança, né, que tivemos aí do PIB brasileiro? Bom dia. Bom dia, Renata. Muito bom estar aqui conversando com vocês. Pois é, tivemos ontem os números do PIB, a economia brasileira cresceu quase que 2% no primeiro trimestre de 2023, quando a gente compara com o trimestre imediatamente anterior. O que puxou esse crescimento foi justamente o universo agro, justamente as atividades agropecuárias. Colocando em números, então desse crescimento de 1,9%, 80% dele veio da expansão das atividades agropecuárias. Esse número chamou atenção, mas veja que tem mais coisas aí. Então, já era esperado um forte crescimento do setor ao longo desse primeiro trimestre, com certeza. Nós estamos falando de uma safra recorde. Só que a PIB da agropecuária não é apenas grãos. Por exemplo, vai ter a parte de pecuária, e a gente está no momento do ciclo pecuário que tem aumentado os abates, né, o peso total de carcaças. Resultado disso, já era esperado esse forte crescimento. Mas ainda assim, era esperado um crescimento trimestre contra trimestre de 21%, 21,6%? Não. Esse número de fato surpreendeu a todos. O que explica esse número? De um lado, uma forte safra, e o primeiro trimestre de 2023, de fato, o setor conseguiu produzir um bom volume, mas também explica isso uma base de comparação mais estreita. E aí a gente pode pegar com diversas óticas. Vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente olhar para o quarto tri de 2022, que vai ter problema de sazonalidade, difícil de capturar de forma estatística, vamos comparar com o primeiro tri de 2022. Quando a gente compara com o primeiro tri de 22, o agro cresceu no primeiro tri de 23, 18,8%. Por que isso? De um lado, agora em 23, uma safra recorde, lá em 22, os nossos amigos da região sul vão lembrar, primeiro tri de 22 não foi dos períodos mais tranquilos, né? Houve problemas com seca, teve déficit hídrico e comprometeu a safra da soja, do milho, primeira safra de milho, comprometeu a produção de fumo. E é justamente essa diferença que faz gerar esse crescimento robusto de 2 dígitos. Exatamente, né? Bem lembrado, você colocou aqui, eu gostei também desse comparativo. Havíamos feito ontem, né, em relação ao primeiro tri de 2022, e aí também a gente tem um resultado surpreendente. Teve a questão da seca, né, quebra aí por 3 safras subsequentes na região sul do país, e a gente tem agora uma safra recorde de grãos, aí grande aumento de produção e produtividade da soja. A gente pode dizer que esse ritmo deve continuar acelerado agora, né, no segundo tri, porque daqui a pouco já vem o fechamento de segundo trimestre. Como é que a gente pode fazer já um andamento, né, um progresso desse número, hein, Serigati? Renata, vamos separar em 2 partes aqui, tá? Primeiro a gente olha para o universo agro, depois a gente olha para o Brasil como um todo, tá? Porque o número que saiu ontem para o universo agro, gente, foi bom pra caramba em termos de volume. Gente, PIB não é faturamento, PIB não é receita, PIB não é lucro, tá? Então eu sei que vai ter produtor dizendo, é bom que a gente produziu pra caramba, mas quando eu olho o preço lá, o preço recebido, o mar não tá tão calmo assim, tá? É verdade. Então vamos separar as 2 coisas. Quando a gente olha para o universo agro, o crescimento do setor esse ano está praticamente garantido. Por quê? Porque o grosso da produção do setor para o cálculo do PIB, acontece agora no primeiro semestre. Primeiro trimestre, o número já está aí, já virou estatística. Segundo trimestre, esse momento que nós estamos conversando agora,
também, principalmente o milho de segunda safra, tem caminhado bem, tanto em termos de área, como condições climáticas favoráveis. Resultado disso, nós estamos aguardando uma boa produtividade para o milho segunda safra. Fechando esse primeiro semestre de forma robusta, praticamente já garante o PIB do setor esse ano. Garante quanto? Então, tinha casas, como aqui a Fundação Getúlio Vargas, projetando um crescimento de 8%, outras casas mais otimistas projetando um crescimento de 10,1%. O que nós vimos ontem das atualizações de modelo é justamente algumas casas projetando um crescimento de mais de 13% para as atividades agropecuárias esse ano. Mas isso é uma caixinha chamada atividades agropecuárias, é o Universo Agro. E nenhuma novidade para quem está aqui, que o Universo Agro tem conseguido encontrar uma trajetória de crescimento que, infelizmente, o restante da economia brasileira não tem conseguido. Infelizmente, essa dinâmica apareceu nos números de ontem, porque a indústria, ela não cresceu, ela encolheu 0,1%. Os serviços cresceram, legal, mas cresceu a um ritmo robusto? Nem tanto, cresceram apenas a 0,6%. Em outras palavras, o que a gente vai ver ao longo desse ano? Uma dinâmica que, infelizmente, nós temos visto já faz algum tempo. Uma parte do Brasil que é dinamizada pelo Universo Agro, tocando o seu barco com grande facilidade, melhorando a qualidade de vida, aumentando a renda de toda aquela região. Mas outras regiões que não têm o privilégio de ter o agro ali de uma maneira mais forte, mais presente, encontrando dificuldades para conseguir crescer. Excelente análise que Felipe Serigati traz aqui para a gente da FGV Agro. Só para complementar, então, de acordo, com os números de ontem, a FGV atualiza então um PIB estimado do agro para 2023 na casa aí de cerca de 13%, é isso, Felipe? Então, esse número não é nosso, tá? A gente ainda não conseguiu fazer a nossa atualização, mas virá daqui a pouco, vamos colocar aí mais uns 5 dias provavelmente. Agora, a gente viu outras casas que fornecem esse tipo de número fazendo essa atualização dos seus modelos e colocando esse número junto à empresa, mas colocando o crescimento do Universo Agro acima de 13%. Maravilha, a gente vai ficar atento então a essas análises e divulgar aqui em primeira mão também no nosso Terra Viva. Muitíssimo obrigada então pela explanação e nos falamos em outras oportunidades. Obrigada, Felipe. Eu que agradeço, gente. Um abraço e uma ótima sexta-feira a todos. Ótima sexta e bom fim de semana.